O endigo é uma besta selvagem, mas não é como nenhum animal da floresta. Ele é como um espírito, mas feito de carne. Sua pele é esticada sobre os ossos, como um cobertor cinza pálido. Seus olhos fundos brilham na escuridão, reluzindo com um vermelho sobrenatural. Ele parece um esqueleto que foi desenterrado de sua cova. Ele não tem lábios e seus dentes estão sempre sangrentos. Seu corpo é sujo e sua carne coberta de feridas que recendem a podridão, corrupção e morte. Saudações a você que acompanha o canal. Eu gostaria de dar uma dica para você que curte podcasts. Creepy Rádio é um podcast do Eduardo Osório e ele traz uma proposta bem diferente. Para você que é fã do sobrenatural e seus mistérios, este podcast vai te fazer pensar sobre alguns assuntos que a maioria da humanidade sequer sabe. Então é só entrar no Spotify e procurar Creepy Rádio e começar sua imersão. Nas montanhas do extremo norte do continente americano, as florestas que circundam os grandes lagos parecem intermináveis. As árvores são altas e antigas, as matas fechadas e a neve perpétua. É um lugar de belezas indescritíveis, mas também de lendas estranhas e terríveis. Na região central do Canadá, há uma lenda desse tipo. Ela fala de uma criatura maligna que lança o medo no coração de todos que ouvem a respeito dela. Os nativos a conhecem através de velhas tradições e histórias, contadas pelos pais de seus pais e pelos pais destes. Eles chamam esse ser de Wendigo, a besta que tem fome de carne humana. De acordo com a lenda, pessoas que cometeram canibalismo para sobreviver se transformaram em um mendigo. A transformação pode ser permanente ou pode acontecer durante a noite. O espírito mendigo causa mutações no corpo da pessoa, deixando seus olhos brancos, amarelos ou vermelhos, seus dentes afiados e amarelos, seu esqueleto ex-humano com pele cobrindo o mesmo, sua língua azulada, suas feridas passam a exalar um odor de podridão. Seus lábios são rachados e sangrentos. Seus olhos são afundados nas órbitas. Seus membros são longos, seu cabelo é branco, ralo e sangrento. Ele é alto e parece um esqueleto recém-retirado da cova e sua pele é cinza e seca. Um mendigo pode hibernar por anos. E para não morrer no inverno, ele estoca suas vítimas em cavernas subterrâneas, onde as devora lentamente. Quando não acha carne humana, o mendigo se alimenta de carne animal, mas isso não sacia sua fome. Ver a forma real do mendigo faz seres humanos enlouquecerem. O mendigo transmite uma doença chamada de febre de mendigo. Essa doença consiste em um odor que o mendigo deixa no corpo da vítima. Esse odor só pode ser sentido pela pessoa que está com o odor. Quando a pessoa inala o cheiro, ela tem pesadelos horríveis seguidos de uma dor lacinante nas pernas e braços na manhã seguinte. Depois disso, a dor piora e a pessoa enlouquece e sai gritando de seus aposentos, tirando suas roupas conforme avança na floresta. Após isso, a pessoa nunca mais volta, provavelmente sendo devorada pelo mendigo. Algumas voltaram, mas totalmente enlouquecidas. Alguns dizem que certos amuletos podem repelir a criatura. Tapar os ouvidos com fones ou tampões impede que você escute os sons que ele imita para te atrair. Ele enfrenta tudo quando caça, destruindo árvores e matando animais. A origem do mendigo.
Ontário, no Canadá, é conhecido como a capital do Endigo. Nesse lugar existe a Caverna do Endigo, o lago e o rio. Wendigos vivem em florestas, principalmente em cavernas e cabines de guardas florestais. Dizem que ele pode viver em todo o território do Canadá, que é o segundo maior país do mundo. Se o espírito do Endigo não possui ninguém, ele pode assumir a forma humana. Eles são seletivos dependendo da pessoa que devoram. Quando a presa é uma criança, ele ingere apenas a gordura do pequeno ser indefeso. Quando ataca uma mulher, ele devora apenas a pele da moça inocente. Quando direciona sua caçada a um idoso, a criatura maligna se alimenta apenas dos ossos frágeis do ser humano. Quando a criatura deposita seus esforços numa caçada a um homem, o ser maligno se banqueteia apenas dos músculos do infeliz ser humano derrotado. Embora as descrições possam variar um pouco, é comum entre várias culturas indígenas norte-americanas a visão de que o Endigo é um ser malévolo, canibalístico e sobrenatural. Eles foram fortemente associados ao inverno, ao norte, ao frio, à fome e à inanição. A inanição é um estado de debilidade extrema provocado por falta de alimentação, que leva o corpo a consumir seus próprios tecidos para obter as calorias necessárias para se manter vivo, degradando órgãos, músculos e gordura corporal. Algumas tribos, como os Algonquin, descrevem o monstro nos seguintes termos: um gigante com o coração de gelo. Por vezes, alguns os descrevem como um monstro totalmente feito de gelo. Seu corpo é esquelético e deformado, sem os lábios ou dedos, partes que o frio se encarregou de arrancar-lhe. Por vezes, possui galhadas no topo da cabeça, chifres recurvos como os de grandes alces. Já a outra tribo, Ojibwa, acrescentam: ele é uma criatura grande, tão alta quanto um pinheiro no coração da floresta. A boca não possui lábios e não consegue esconder os dentes afiados como facas. Suas pegadas deixam um rastro sangrento, pois o sangue sempre o acompanha, onde quer que ele espreite. Se um monstro encontra um homem, uma mulher ou uma criança, ele os devorará. O Endigo tem seu próprio território e não admite invasores. Morrer vítima do Endigo não é tão ruim, pois aquele que morre pelas suas garras ou presas descansa. O pior acontece quando o Endigo escolhe uma pessoa para possuir, e esta se torna ela própria um Endigo. Ela então passa a viver apenas para a caça e para devorar a carne de seus semelhantes. Poucas coisas são mais ofensivas para as tribos que habitam o extremo norte do que romper com as tradições e conscientemente quebrar os tabus de seus antepassados. O Endigo talvez seja um mito criado para ensinar os jovens a respeito do perigo de agir contra as tradições. Contudo, muitos acreditam que ele não é uma mera referência, mas uma criatura de que fato existe, habitando as profundezas da floresta onde a civilização jamais adentrou. Essas mesmas tribos acreditam que os Endigos são capazes de controlar o clima, causar nevascas repentinas e usar magia negra a seu favor. Eles são retratados como seres desprezíveis que acabaram aceitando a maldição causada pelos espíritos e que de alguma forma traz dessa vil existência o prazer. Muito mais do que uma lenda, essa criatura representa a baixeza da moral humana e mostra que o homem pode ser levado pela ganância, raiva e fome. Na natureza, alguns animais podem se tornar Wendigos reais, como é o caso de ursos. Depois de seu período de hibernação, a fome deles é tão grande que já foi até mesmo documentado alguns comerem animais da mesma espécie. A lenda permanece e sempre aparece em cidades com florestas densas.
A história de algum caçador que se perdeu na floresta e, não achando o caminho de volta, se transformou em algo inumano sempre existe. A floresta sempre será habitada por alguém de pele meio cinza, com garras e um olhar forte que se alimenta de viajantes desavisados. E a essência do Wendigo é exatamente um espírito malévolo que leva as pessoas a irem de encontro com seus instintos mais sombrios. Poderes e fraquezas. Um Wendigo tem muitos atributos sobrenaturais que o ajudam a caçar. Alguns desses atributos são imitar a voz humana, escalar árvores muito bem, força e inteligência sobre-humanas. Ele é tão forte que sua mordida pode partir um ser humano ao meio, e suas garras podem facilmente decapitar uma pessoa. Visão noturna como de uma coruja ou de um lobo. Uma leveza tão impressionante ao caminhar que faz com que você nem o perceba, já que suas passadas são tão leves que se tornam imperceptíveis. Porém, os Wendigos têm a visão danificada. Se você ficar parado, eles não vão te ver. As lendas contam que para matar um Wendigo, você deve queimá-lo, já que o Wendigo tem uma pele sobre-humana que o permite resistir a ferimentos inconstantes, como facadas e tiros. Mas é dito que grandes impactos podem imobilizá-los, mas apenas por alguns segundos. A prata também é muito eficiente, causando muita dor, assim como em um lobisomem. O Wendigo deve ser desmembrado com um machado de prata e seus restos devem ser colocados separadamente em lugares remotos como falhas geológicas. Se não puder fazer isso, o Wendigo irá reviver e te perseguir. Uma facada no coração gelado da criatura mataria imediatamente. Depois da morte, o coração do ser maligno deve ser enterrado num caixão de prata em solo sagrado, como o de uma igreja ou de um templo. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal se você quer mais conteúdos assim. Se você tem algo a complementar ou não concorda com o que foi dito, deixe um comentário abaixo pra gente trocar uma ideia. Espero te encontrar no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!